a decisão saiu por volta das 6 horas da manhã no Brasil, 6h20 da manhã, aqui em Barcelona já 10h20 da manhã. Daniel Alves foi condenado, Potter, a 4 anos e meio de prisão, além de uma indenização de 150 mil euros que ele já havia depositado, e também, depois de cumprido essa pena de 4 anos e meio, ele ficará 5 anos em liberdade vigiada, ou seja, ele terá que prestar conta de todos os seus passos. Potter, quando saiu a sentença, todos nós aqui, grupo de jornalistas que estávamos aqui, inclusive alguns espanhóis, imaginávamos que era uma sentença que teria desagradado a acusação, e teria de ser comemorada pela defesa de Daniel Alves, a cargo da doutora em Direito Inês Guardiola, uma advogada muito técnica, muito recomendada aqui na Espanha. Foi o contrário. A Inês Guardiola, que inclusive a advogada da vítima não veio, mandou um representante da sua equipe. A Inês Guardiola conversou rapidamente com os jornalistas, fez um rápido pronunciamento e ela disse: não, vou recorrer, não estou satisfeito. Daniel, o senhor Alves, como ela se referia, não cometeu esse crime, enfim. Minutos depois passou por ali um dos advogados da equipe de acusação e disse: olha, estamos satisfeitos. O fato de ter constado no documento entregue pelos juízes de que houve um estupro, de que não houve o ato consentido, vamos analisar o documento, vamos analisar a sentença e vamos ver por onde a gente pode, se preciso, recorrer por algo, mas estamos satisfeitos. Líderes do movimento feminista publicaram tweets comemorando também essa decisão, o que nos causa uma certa surpresa, porque 4 anos e meio, sendo que ele já cumpriu, havia sugerido 9 anos, ele já cumpriu 1 e o juiz havia pedido 9 anos e a acusação havia pedido 12. Quando o Daniel Alves foi preso, a lei não tinha mudado ainda. Hoje a pena mínima é de 6 anos. A pena mínima era de 4 anos quando iniciou-se esse processo. Então o Daniel ainda está num formato antigo da lei. Podemos dizer que o Daniel pegou a pena praticamente mínima. Outro ponto: cumprido 1/4 da pena, e o Daniel já cumpriu 1/4 da pena, ele pode pedir saídas ordinárias. Vai ao médico, tem uma formatura da filha, tem um batizado, ele tem direito a 36 saídas que ele faz a solicitação ao juiz e o juiz define se sim ou não. A partir da metade da pena, o Daniel pode pedir, tendo bom comportamento, migração ao regime semiaberto. Dificilmente isso vai acontecer, porque o advogado do Daniel vai recorrer. A próxima instância é o Superior Tribunal de Justiça da Catalunha e, não estando satisfeito ainda, tem uma terceira e última instância, que é o Supremo Tribunal, aí já em Madrid. Se ela recorrer ao Superior Tribunal da Catalunha, uma decisão deve sair lá por agosto, setembro. E o Superior Tribunal de Madrid, depois disso, ainda levaria 11 meses, ou seja, toda essa decisão já vai ter passado mais da metade da pena do Daniel. Possivelmente ele não vai fazer uso dessa prerrogativa de pedir progressão para o regime semiaberto. Enfim, um veredito que nos surpreendeu, mas mais surpreendente ainda foram as reações, que para mim elas foram opostas ao que eu imaginava, Guris. Que estava escrito um trecho da decisão, tá? Tô com ele aberto aqui. Abre aspas: o tribunal considera provado que o acusado agarrou abruptamente a denunciante, a jogou no chão e, a impedindo de se mexer, a penetrou pela vagina, apesar de a denunciante ter dito que queria ir embora. E o tribunal, portanto, entende que isso cumpre o tipo de ausência de consentimento com o uso de violência e com acesso carnal. Fecha aspas. É bem claro. Só um trecho. É bem claro. Eu consigo entender, Léo, eu já vou construir uma tese que eu acho que não tem nada para ser comemorado nesse caso, mas eu consigo entender a reação dos grupos de mulheres, de feministas, porque nunca acontece absolutamente nada. Nada. Nunca acontece. E ainda mais em se tratando de um personagem tão grande, com uma trajetória tão legal como a do Daniel Alves, né? Até aqui, com uma trajetória que inspira e inspirou muitos meninos, pessoas que gostam de futebol. Eu gostava muito de ver o Daniel Alves, de ver as entrevistas do Daniel Alves.
a gente fica assim, perplexo que tenha acontecido alguma coisa, que ele ainda esteja preso, que esse caso tenha dado em alguma coisa, mesmo que seja uma pena de 4 anos. Ele vai sair em julho de 2027. Porque assim, né, eu falo aqui, né, do meu lugar de fala, mas eu sei que muitas mulheres estão ouvindo, nós já fomos tocadas sem nosso consentimento pelo menos uma vez na vida. E não acontece nada, porque a gente nunca tem como provar. Aí fica a nossa palavra contra a palavra do agressor, do abusador, e aí vai para uma esfera do poxa vida, veja só, veja bem, e não acontece nada. Então eu consigo entender, apesar de não ter uma pena tão, né, como se esperava, né, Léo, de 9. Um detalhe enfim. Importante. Mas eu quero depois só construir uma tese. Vai lá. Não, é só pra... Lembra que entrou aquela coisa da redução de pena por causa do álcool? Claro, foi a defesa, a estratégia. Não está na decisão. Não está. Eles deixaram claro que não está na decisão. Essa alegação da defesa não contribuiu para a redução da pena, Léo. Os depoimentos que o Léo... Eu lembro que ele falou aqui no timeline, né, Léo? O depoimento da esposa, de todo mundo, era dizendo, olha, ele chegou em casa, ele chegou se tropeçando de tão bêbado. O álcool não entrou como diminuição de pena. O que entrou foi apenas o pagamento da multa. É o único atenuante que entrou na decisão. O álcool que foi... Isso, exatamente. Isso me... eu tô com uns cortezinhos aqui. Isso é que me impactou. Porque o fato do Daniel Alves ter feito um depósito antecipado de 150 mil euros mostrou para os juízes que ele estaria, de alguma forma, tentando recompor uma situação, tentando construir algo com a vítima, tentando ajudar a vítima a se reconstruir. E isso foi levado em conta pelos juízes. O que me surpreende, né, porque não há dinheiro que vá reconstruir a vida dessa menina daqui para frente. A gente precisa dar uma contextualizada para entender um pouco o que estão comemorando. Primeiro que é o primeiro caso de impacto dessa nova lei. É verdade. LUCI-SI é uma lei aprovada em agosto de 2022. O episódio do Daniel é de dezembro. 2016, festa de São Fermín, é uma festa que é como se fosse o Carnaval da Bahia, assim, de tanta gente, tá? De mobilização. Acontece em Pamplona. Uma menina foi estuprada por 5 jovens que faziam parte de um grupo de WhatsApp chamado La Manada, o grupo deles. E o caso ficou conhecido como La Manada. Nesse julgamento, o juiz entendeu que não houve estupro, que houve abuso sexual. E a partir daí houve uma grande repercussão nacional, houve uma mobilização dos movimentos, o julgamento foi refeito, as penas foram revistas, e isso é o embrião da lei LUCI-SI. O que está se comemorando agora aqui é que não tem mais, pela lei, aquela fuga para tratar um estupro como abuso sexual. E outra, está no despacho, foi estupro, não foi consentido. E isso está muito claro no despacho, está muito claro na decisão dos juízes. Então tudo isso é comemorado porque antigamente esses casos não eram tratados de forma tão explícita assim quando se tratava de estupro. Não era mencionado isso numa sentença, daqui a pouco derivava para um abuso sexual. Então se considera menor. Um grande avanço. Exato, Kelly, embora a pena menor. Porém, eles não estão levando em conta a pena, mas sim o avanço da forma como foi tratado o caso e de como foi proferida essa decisão. Quero te interromper. Não, eu ia só falar sobre esse caso, assim, o que eu queria trazer como discussão, acrescentando a essa análise importante que o Léo fez, é que para mim, olhando e de novo, né, eu falo, todas nós mulheres em algum momento da vida a gente foi tocada, assim, é muito raro que você tenha uma mulher que não foi tocada, seja assim, ó, não um abuso, um estupro, mas o cara passou a mão, foi numa festa, sempre isso acontece. Mas eu acho que nesse caso, sabe, Potter, eu fico pensando e tentando olhar pelo outro lado, não pelo lado óbvio, pelo lado raso, pelo lado que é pop, assim, né, de dar uma opinião que todo mundo vai curtir, é que não tem o que ser comemorado, sabe? Um cara com a história do Daniel Alves, um cara que sai de baixo, um menino que vence todas as adversidades,
que eu repito, inspira milhares de outros meninos que têm o sonho de sair da pobreza e vencer através do futebol. Olha quantos deixam as suas famílias e vão lá buscar o seu sonho. Lembra daquele texto da final da Champions League, né? Que ele estava na Juve. The Players Tribune. E que é assim... eu não consigo celebrar ver um cara ter um desfecho como esse. E as pessoas vão dizer mas ele é um abusador. Cara, o abusador, parem de achar que é um monstro encapuzado. O abusador é um de nós, ele está entre nós. A gente só vai mudar essa realidade, é uma realidade que está posta, se a gente mudar a cultura, se a gente mudar a forma como a gente ensina. Eu tenho um filho menino, se a gente mudar a forma como a gente ensina os nossos meninos. Senão a gente vai continuar criando meninos e meninas achando que sim, a mulher quando ela casa ela tem que obedecer ao marido porque isso é bonito. O homem tem a posse da mulher. É só fazendo essa mudança. O Daniel não é o monstro que vem das trevas. O Daniel é um de nós. Ele reproduz uma cultura horrorosa que ainda é muito presente na nossa sociedade. Até muito pouco tempo atrás, a virgindade da mulher era a posse do marido. O marido podia desfazer o casamento caso descobrisse que ela não era virgem. Até pouco tempo, gente, anos atrás, isso era a realidade. Então, e até do ponto de vista da mulher, eu já disse aqui, né? Mesmo o valor esse aí de 800 mil, né, 150 mil euros que dá 800 mil, nada devolve para ela. É tão horrível, é tão brutal ser violentada que nada vai devolver para ela essa violência, esse trauma. Eu acho que não tem o que comemorar. Ela estava com dificuldade de ouvir a língua portuguesa. Cara, é horrível. Tu olha, tu sai assim, quando acontece um troço desse, tu sai, tu leva... Que nem uma pessoa que é assaltada, tu sai, tu leva um susto, assim, sabe? Cara, o que vai acontecer? E, de novo, não é um monstro, é um de nós. E acho que esse aspecto, Kelly, que tu te referes da cultura, né, da educação, que é uma coisa de berço, o Estado tem o seu papel. Acho Sem que aos dúvida. poucos, e esse talvez seja o ponto de celebrar, ainda que timidamente, que acho que, de fato, isso avança, né? Porque quando o Estado... Punição é uma maneira de educar também. Sem dúvida, é pedagógica. Pode ser uma maneira agressiva, mas ela é pedagógica em muitos sentidos, né? E nesse aspecto a gente está vendo isso, né? O Léo estava mencionando essa nova lei espanhola. E, de modo geral, todos os países do Ocidente estão se encaminhando para esse lado, para entender que essa cultura não pode se perpetuar e que o Estado precisa, de alguma forma, dar respostas legais, jurídicas, claro, que, de fato, corroborem, né? Com essa nova visão de que uma mulher tem todo o direito de dizer não, quando quiser, o tempo todo. Eu só fico com uma dúvida processual aqui, aí queria lançar para o Léo de novo, muito brevemente, que é o seguinte: ele foi condenado a 4 anos e meio, já havia cumprido 1 ano na cadeia, então o Potter até falou... Julho de 2017, 27. Mas ele pode sair antes, se não me engano, né, Léo? Não. Ele pode pedir... Ah, não. Ele pode pedir requerer, porque, como é uma pena inferior a 6 anos, ele pode pedir a justiça para sair um pouco antes disso. É isso, Léo? Há uma discussão. Há uma discussão. De que poderia sair com 2/3 da pena. O que se tem é de que ele pode pedir migração para o regime semiaberto a partir da metade da pena. Houve essa discussão, essa informação circulou, sim, até eu trouxe pela manhã que havia essa possibilidade, mas não há uma confirmação disso. O que se tem é a migração para o regime semiaberto. Ele pode passar o dia na rua e dormirá na prisão a partir da metade da pena. Ou seja, já cumpriu 1 ano... Um ano e um mês. 1 ano e 1 mês. É. 1 ano e 1 mês ele já pode pedir essa migração para o regime semiaberto. Perfeito. Bom, Daniel Alves continuará preso até julho de 2027, se não tiver nada de novo, por estupro. Estupro. No finalzinho do ano de 2022. E como Potter leu na sentença, né? Jogou a guria no chão, enfiou o pênis sem o consentimento, não tem outra palavra. Estupro.